Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa. Que alegria, gente, estar novamente aqui para nós termos um bate-papo gostoso, edificante. E hoje, gente, nós vamos falar de um tema que é sexualidade. Nós vamos conversar sobre esse tema, entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer, aprender coisas gostosas sobre esse tema. E quem vai nos conduzir nesse tema, gente, é a Ieda. A Ieda, gente, eu tô tentando ler o currículo dela aqui, escolher como é que eu vou apresentar ela para vocês, gente. Mas ela é diretora executiva do Ministério Razão para Viver, ligado ao Ministério Internacional do Dr. Charles Swindoll. Gente, eu adoro ele. Se você não conhece, pesquise, né? Você vai gostar muito. Ela é doutora em ciências, mestre em saúde pública, especialista em gestão hospitalar e sistema de saúde. Ela também é especialista em sexualidade humana, que é o nosso tema aqui. Ieda, seja bem-vinda. Obrigada. Estou tão feliz de ter você aqui. Prazer imenso estar aqui, Tati. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com vocês. Eu quero aprender muito sobre esse tema, viu? Você vai me contar tudo. Vamos conversar. Começa explicando pra gente, Ieda, o que é sexualidade? Olha, a sexualidade está para além daquilo que está no nosso corpo, mas está no nosso corpo. É a nossa identidade. É muito interessante porque isso está conosco desde a nossa formação, é quem nós somos. A sexualidade é tudo, né? Ela é muito mais do que os nossos órgãos reprodutores, os nossos órgãos genitais. Ela está presente em tudo que nós somos. Então, quando nós falamos sobre sexualidade, há um mundo de coisas aí. Existe os nossos traços biológicos, né? Os nossos fenótipos, mas também aquilo que nós adquirimos na cultura, quando a nossa família nos educa, conforme nós vamos crescendo. Está presente em tudo, está presente no seu cabelo bonito caracolado, no seu sorriso, está presente na maneira como você vê a vida, como você se relaciona com a vida. Então, sexualidade é uma coisa bastante ampla. Nossa, eu não imaginava. Sério? Que legal. Ô, Ieda, mas a gente tem visto agora, na última década, talvez aí, talvez uma distorção dessa questão da sexualidade, uma confusão com relação a isso. E pelo que você está dizendo, é algo que nos define, de certa forma, né? Exatamente. Como é que você vê essa confusão toda, Olha, é uma coisa assim, quando a gente pensa sobre sexualidade, existe, claro, um campo que às vezes é muito difundido pelas mídias e geralmente é difundido por pessoas que não são especialistas, que não trabalham com isso, que não estudam sobre isso e às vezes só reproduzem uma ideia, né? Mas a sexualidade é uma área deveria ser de grande prazer na vida, né? Porque é a nossa expressão no mundo, na sociedade, mas é também uma área de muito sofrimento para muitas pessoas. Então, hoje a gente tem, sim, uma questão muito grande sendo discutida, porque existem também grandes sofrimentos em relação a isso, a como eu me identifico, a como eu consigo me enxergar, como eu vejo meu corpo, essa questão da identidade e daquilo que eu entendo que eu sou, são questões que trazem grande sofrimento. Então, na verdade, muitos desses sofrimentos não são de agora. O que hoje a gente tem é uma maior divulgação, né? Mas esses sofrimentos em relação a quem eu sou, como eu me vejo, como eu me coloco no mundo, isso já é uma coisa antiga no ser humano. Está lá atrás. Eu acho que lá atrás, quando a gente discute o Jardim do Éden, né? A gente já começa a ver esse ser humano, depois do pecado, muito perdido com quem ele é, muito envergonhado sobre si, sobre aquilo que é a sua intimidade. Então, isso é coisa antiga, não é de agora. Mas hoje, por conta até mesmo de como as coisas são divulgadas, defendidas, você escuta muitas teorias que, na verdade, são passadas, às vezes, por pessoas que não trabalham muito com esse tema. Né? Então, é uma área de grande dor também. Né? E muitas pessoas que estão sofrendo com essa questão de quem eu sou,
como é que eu me coloco nessa sociedade, nesse mundo, nas relações, porque a pessoa está ali buscando essa identificação de quem ela é. Uhum. E como que a gente busca essa identidade? Se uma pessoa está confusa, né? Por onde ela começa? Olha, primeiro a gente precisa entender que confusão é essa. É uma confusão que eu comprei para mim ou é uma confusão que já veio comigo, né? Porque, como eu falei, a sexualidade, ela está posta na maneira como nós somos educados, na maneira como nós somos considerados, né? Quando você veio ao mundo, você foi celebrada, você foi esperada, você foi amada como você era, e essa maneira como você é recebido, como você é colocado, te ajuda a entender quem você é para as pessoas do seu entorno. Sim. E depois nos outros grupos onde você vai sendo inserido. Conforme essa pessoa, já desde os primeiros momentos de vida, ela não é recebida, ela não é aceita, ela não é benquista, aquilo que ela não é aquilo que o outro sonhou que ela fosse, já começa, então, a gente já começa a ter essas interferências que realmente podem, em alguns casos, chegar realmente até uma confusão, como é que a gente diz, uma disparidade entre aquilo que eu me sinto ou penso que eu sou e aquilo que eu de fato sou. Então, essa busca de como eu devo ser é realmente uma busca de você aceitar e conhecer quem você é, aceitar e gostar daquilo que você é, aceitar e respeitar aquilo que você é, né? Se você é uma mulher, você vai buscar se conhecer, você vai buscar conhecer e gostar de quem você é, gostar do seu jeito, identificar aquilo que você realmente pensa. Hoje a gente tem, como eu falei, um apelo muito grande e às vezes uma necessidade de corresponder ao que os outros esperam, né? E quando a gente pensa que Deus nos criou de uma forma maravilhosa, isso está no Salmo 139, Ele nos criou de uma forma maravilhosa. Então, entender essa forma maravilhosa que Deus nos criou, começa por aí. É me conhecer, cuidar de mim, gostar de mim, me respeitar, me proteger. E isso vai ajudando a gente a desenvolver a nossa sexualidade. Nossa, Ieda, achei tão bonito isso que você falou, né? Da gente gostar da gente se respeitar. Porque hoje nós somos estimulados tanto a comparação que fica difícil gostar da gente, né? Porque a gente está sempre se comparando. Exatamente. E aí a gente está sempre se comparando com algo que está muito além, né? Daquilo, né? Porque a gente olha, mas a gente não vê o todo. A gente só vê aquilo que é mostrado. E isso vai fazendo com que a gente se sinta cada vez mais inadequado, né? E como que a gente trabalha esse amor, esse autocuidado que você falou? Nós começamos, na verdade, até uma criança muito pequena precisa ser ensinada a cuidar de si, a gostar de si. Gostar de si está na base de tudo, né? Quando Jesus fala que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo, ele está colocando tá nos dando essa receita. Eu não consigo dar amor para uma pessoa se eu não amo a mim mesmo, se eu não consigo me amar. Por quê? Eu vou dividir com outro um buraco, eu vou dividir com outro uma falta, uma ausência. Então, não é amor, é a minha carência que eu estou dividindo, né? Ou a minha ansiedade por ser amada. Quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a gostar de mim, a cuidar de mim, amar o outro vai ser muito mais prazeroso. Talvez não mais fácil, porque acho que mesmo amar a si mesmo não é tão simples. Você vai precisar investir muita energia nisso e você vai investir também energia em amar ao outro. Mas quando você começa a fazer isso consigo mesmo, a gostar de si, esse gostar de si não significa aceitar tudo, né? Como a gente também gostar do outro não significa aceitar
tudo que o outro faz. Mas é você aprender a se respeitar, é você aprender a entender os seus limites, as suas limitações e aquilo que você é bom e aceitar que é. Sim. E gostar de si, né? Eu sempre converso com as mulheres e falo, você precisa passar mensagens boas para si mesmo. Porque a gente às vezes é generoso com os outros, mas conosco a gente não é. Né? Passa mensagens, as mulheres às vezes fazem muito isso, né? Passam mensagens negativas para si mesmas o tempo todo. Sim. E não, você também tem que ser generosa consigo mesmo. Então, às vezes, fazer uma boa conversa no espelho, né? Sim. Agradecer, passar um elogio, né? Mencionar esse cabelo bonito. Olha como você tá linda hoje, Tati. É isso que você tem que falar para si. Porque quando a gente faz isso, é uma maneira diferente de agradecer a Deus. Sim. É uma maneira diferente de reconhecer as coisas boas que Ele nos deu, que Ele fez por nós. Sabe o que eu tô lembrando, Ieda, de um exemplo meu, né? Então, qualquer coisa que eu fazia, eu sempre... Por exemplo, tô fazendo café e derrubei. Ai, Tati, mas como você é boba, como você é desastrada, como você é isso. Aí eu comecei a falar, Tati, mas você precisa falar isso pra você só porque você derrubou o café? Exatamente. Limpa, tá tudo bem, acontece, né? Exatamente. E às vezes a gente tem esse hábito, né? Nossa, como você é tonta, como você é burra, né? A gente faz muito isso com a gente, né? E aí eu comecei a me policiar com isso e falar, não. E até coisas assim, outro dia eu derrubei e caiu todo aquele pó preto na cozinha, sabe? Aí eu olhei e falei, bom, tem dois caminhos, eu vou ficar nervosa e vou começar a me depreciar, ou simplesmente vou limpar e tá tudo bem, seguir o dia, né? Acho que é mais ou menos isso que você tá dizendo, né? Da gente, nas pequenas coisas, ser paciente com a gente, né? Amorosa, exatamente. né? Generosa mesmo, sabe? Você faria isso por uma amiga, você faria isso por até uma pessoa conhecida com quem você não tem tanta intimidade, mas você seria generosa de não considerar que aquilo foi um erro grave, derramei café na cozinha. Mas nós não passamos, às vezes, essa mensagem generosa conosco, com o nosso corpo, com as nossas partes íntimas, com a nossa intimidade. Às vezes, a gente não é generosa conosco mesmo, nesse sentido, né? E eu tô muito curiosa, qual que é a diferença de sexualidade e de sexo? Qual que é a diferença? Tá. A sexualidade, como eu falei para você, é uma coisa mais ampla. Né? É a maneira como nós nos relacionamos, como nós sentimos a vida, como nós nos identificamos. E por nos identificar, isso influencia a maneira como eu me arrumo, como eu faço escolhas amorosas, como eu decido várias coisas da minha vida. É interessante que essa questão da sexualidade, ela morre quando a gente morre. Né? Ela não é uma coisa que acontece só quando eu sou adulta e quando eu estou bem, quando estou jovem, cheio de saúde, não. Você é um ser com sexualidade desde o momento em que você é formado, e isso antes de nascer, até o último momento da sua vida, a expressão da sexualidade vai estar ali presente. Na escolha que você fez pela sua camisola, na maneira como você escolheu, inclusive até morrer. Tudo isso está carregando a nossa sexualidade. O sexo é uma coisa muito mais onde a gente define muito mais por uma visão, uma perspectiva mais biológica, né? De masculino e feminino. E aí você tem toda uma formação que tem uma genética, que tem toda uma determinação biológica de sexo. Então, isso está presente? Também está. Né? A gente não consegue falar de sexualidade e isolar aquilo que está no nosso corpo. Tudo está se expressando nesse corpo que a gente tem. Né? E, claro, a nossa sexualidade ao longo da vida, ela vai ter manifestações, expressões que têm relação, sim, com esses momentos da nossa vida. O corpo da mulher, por exemplo, ele se modifica. Muitas vezes, né? Quando você é menina, quando você é adolescente, depois você entra num período fértil, aí você se casa ou tem um filho, depois você entra na menopausa, você entra numa idade adulto-idoso, isso se modifica. Mas a nossa sexualidade está o tempo todo ali presente. Ela não é a mesma. Ela vai também seguindo esse curso da vida. Essa transformação, né? Exatamente. Que a gente vai sendo transformado. Eu entendi. E é possível a gente aprender a ter uma sexualidade saudável? Isso é possível? Sim, a gente
precisa, na verdade, né? Muitas pessoas, muitas mesmo, têm experiências muito ruins, muito negativas, principalmente na infância. E às vezes são experiências tão dolorosas, tão doloridas, isso não apenas mulheres, homens também. Às vezes é mais fácil uma mulher conseguir abrir e falar sobre esses temas do que para um homem, né? Existe muito tabu para os homens falarem sobre esse tema. Mas, às vezes, passaram experiências ou a própria aprendizagem do corpo não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa prazerosa. Então, toda a parte de sexualidade, da intimidade, foi coberta por uma série de tabus, de medos, de não faça, não pode. E a pessoa vai para a vida adulta, para a adolescência e para a vida adulta, com muitas sensações negativas a respeito de si mesmo. E o que é aprender? Então, aprender tem todo esse olhar, é aprender sobre o corpo mesmo, como é que eu funciono, como é que é o meu corpo, como é que ele funciona de fato, mas também aprender essa expressão, que é aprender a gostar de si, a valorizar aquilo que você é. Você não tem que ser igual a todo mundo, e você tem que valorizar aquilo que você é, aquilo que você tem. Então, a sua altura, o seu peso, o seu corpo, se você é mais magrinha, mais cheinha, se você é mais baixa, mais alta, como é que você gosta das coisas, como é que você faz escolhas, gostar, aprender e valorizar, respeitar, né? Ninguém precisa gostar de tudo em mim, mas eu preciso gostar. E as coisas que eu preciso mudar também, né? A gente faz todo um esforço, às vezes. Você vai, compra um shampoo, muda o cabelo, passa uma chapinha, faz isso. Você faz isso pelo seu cabelo. Mas quando se trata de você mesmo, você acha que as coisas têm que seguir naturalmente. Não, você pode aprender coisas sobre você. Sim. Você pode aprender a como se cuidar, né? Ô, Ieda, isso que você está falando para a gente é maravilhoso. É possível, então, que a gente chegue em um momento que a gente dependa pouco da opinião do outro a nosso respeito? Porque eu percebo que hoje isso é uma ditadura para nós, às vezes, né? Essa necessidade de ser aprovado, de ser validado. Isso faz com que a gente fique muito refém dos padrões que é estabelecido, né? Ou da avaliação e do olhar do outro. Nisso que você está colocando, então é possível que a gente se desenvolva essa sexualidade, esse conhecimento, a ponto de eu não depender da opinião do outro, de eu conseguir olhar para mim e dizer, sou bonita independente do que ela acha, me sinto bem assim mesmo que eu não esteja no padrão de todo mundo. Exatamente, é muito possível, né? E muito necessário que a gente faça esse exercício. Trabalhar quem eu sou, me conhecer e aprender a gostar de mim é tão importante porque, primeiro, eu não vou andar no padrão das pessoas. E eu penso que quando você aprende quem você está aprendendo, na verdade, a chegar muito mais perto da visão que Cristo tem de você. Ele nos ama, ele ama quem nós somos. Porque ele não ama a minha máscara, ele não ama aquilo que eu criei de mim mesmo. Ele ama quem eu sou. Ele vê todas essas potencialidades, esses valores, esse brilho, essa coisa bonita. É assim que Cristo nos vê. Quando a gente aprende a se conhecer e aprende a se respeitar, eu estou chegando cada vez mais perto nisso. Não significa me tornar mais, como é que se diz, narcisista, no sentido de é só para mim que eu vou olhar agora, e só o que eu penso é que conta, não é isso. Mas é eu me respeitar. Aprender, porque quando eu me respeito, eu também respeito o outro. A maneira como o outro é, como a outra é. Então, isso daí é um elemento facilitador. É um exercício para a vida toda, porque ao longo da vida a gente vai mudando. Então, em cada período dessa vida, eu vou precisar me conhecer. Como é que está sendo agora? Né? Quando eu tinha 25 e quando eu tenho 60 anos. Como é que é essa mudança? Então, aprender é um elemento importante. Você vai deixando de viver essa ditadura do que todo mundo pensa de mim. Porque não pensa. E se pensa, não importa.
porque o que o outro pensa de mim não importa, a não ser que seja um pensamento que me ajude. É um pensamento que talvez naquele momento da minha vida, aquela amiga ou aquele líder, aquela pessoa que é influente na minha vida, está ali junto comigo, me ajudando a enxergar uma coisa que às vezes eu sozinho não estou enxergando. Fora disso, o que eu preciso fazer é realmente cuidar da minha vida, cuidar de mim e pensar que eu preciso ser realmente valorosa para mim, diante de Deus, entender qual é o valor que eu tenho para Jesus, Sim. Como é que Ele me enxerga, como é que Ele está me enxergando nesse momento da minha vida, e para Ele sim conta toda a mudança que eu fizer, tudo aquilo que eu aprender sobre mim mesma, aquilo que eu deixar, os meus maus hábitos. A gente é cercado de maus hábitos, né? Mentalmente, esses hábitos às vezes nos tornam escravos desses hábitos, desses pensamentos que, como nós falamos, vêm de quando você foi até educado. Você foi educado a pensar assim. E é muito legal quando você falou, não vou mais falar isso para mim. Por que eu estou passando tanta mensagem ruim para mim mesma? Então, esse aprender é justamente você parar para se enxergar mais, prestar mais atenção. Por que é que isso está pesando tanto? Por que é que a opinião de tal pessoa a meu respeito pesa tanto? E veja que, às vezes, a gente faz escolhas de relacionamentos muito baseados nisso. Então, eu preciso ser isso para ser amado por alguém. Eu preciso ser assim para ser aceito pelas pessoas. Não. As pessoas que realmente vão me amar, elas vão me amar por quem eu sou. Sim. Né? Nossa, que legal isso. E você falou que voltou recente, né? Estava trabalhando com mulheres. Ieda, como é, por exemplo, quando você pega mulheres com traumas, ou que não consegue ver o seu valor, ou que talvez cresceu em um lugar que foi muito criticada? Como é que você resgata, né? Como é que você trabalha? Como é que é esse trabalho? Olha, foi uma experiência super linda. Eu escutei muitas mulheres, né? Foi pouco tempo, então eu precisava ter os ouvidos muito atentos a tantas histórias muito bonitas, muitas histórias tristes também, porque eram mulheres muito sofridas, uma grande parte delas com histórias de violência de todo tipo. E essa violência traz para muitas dessas mulheres, leva muitas mulheres, não só essas com as quais eu estive lá em Angola e Moçambique, mas em muitos outros lugares, onde eu tenho trabalhado, e leva muito esse histórico de violência, traz para a mulher um senso de perda de valor. É como se fosse um vaso que foi arranhado, que foi quebrado, e muitas vezes elas se sentem assim, elas se sentem um objeto que foi quebrado. E isso daí leva a essa ideia de que elas não têm valor. E por não terem valor, começam a aceitar na vida todo tipo de violência também. É como se assim elas vão carregando esse histórico de violência e aceitando essa desvalorização pela vida. Às vezes fazem relacionamentos violentos, né? Vão aceitar um relacionamento, um casamento cheio de violência, de desamor, e carregam isso porque existem histórias lá atrás e elas não podem contar, muitas delas não têm para quem contar, porque quando contam sofrem novas violências, né? Muitas mulheres não são ouvidas, muitas meninas não são ouvidas, e elas guardam essas histórias tristes, né? Então, às vezes, apenas ter a oportunidade de falar sobre isso num ambiente seguro, num ambiente de aceitação, onde ela está aprendendo a falar para si mesma o quanto ela é valorosa, o quanto ela é bonita, o quanto ela tem valor, só o fato de abrir, de romper com esse silêncio é um ato que se começa ali um processo de cura, né, de tratamento dessas emoções, desses sentimentos. Quando a gente atende em consultório, a gente tem muito mais tempo para estar acompanhando essas histórias. Quando a gente trabalha em oficinas, é um tempo muito mais curto, como foi lá. Mas o fato de nós estarmos ali em grupo de mulheres foi uma coisa muito bonita, porque o fato de estarmos num grupo de mulheres, num grupo seguro, onde as pessoas estavam... E nós fizemos alguns acordos, né, de que se essas histórias aparecessem ali no nosso meio, nós íamos respeitar
aquelas histórias, porque histórias de pessoas que estavam ali, histórias reais. Então, foi um momento de acolhimento, né? Onde a pessoa aprende que ela pode falar sobre isso, ela pode falar com segurança em algum lugar. Sim. Em algum momento da vida dela, ela foi ouvida e ela foi valorizada. E isso daí traz muita... é um começo, né? De cura para esse coração que foi tão ferido. Acho que deve ser muito rico, né, Ieda? Porque ela fala, mas ela também ouve a outra, né? Exatamente. Ouve histórias de relatos diferentes, né? Nesse processo. Nossa, que coisa maravilhosa. E foi por isso que você se interessou pela sexualidade ou você já se interessava antes? Olha, eu comecei a trabalhar com sexualidade, na verdade, aprofundar esse tema, trabalhando com crianças vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Muitas histórias que chegavam para nós eram de crianças que receberam o vírus por transmissão pela mãe, né, ali a transmissão, mas muitas histórias que não tinham esse histórico de transmissão pela mãe e você ia investigar e tinha, então, todo um histórico de abuso sexual. Hoje, ainda no nosso país, a gente convive com isso em muitas regiões, né, de meninas, de crianças, meninos também, vivendo a questão da violência, a questão, inclusive, da exploração pelo trabalho sexual, né? São coisas que a gente precisa acabar. A palavra é erradicar mesmo. Isso não pode mais acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer. Há pouco tempo teve aí a promoção de um filme americano falando também sobre esse tema. E aí, quando comecei a trabalhar com essas crianças, vi que o problema era muito mais amplo, né? Começava já na vida dessas mães dessas crianças, que também já tinham passado por isso. E aí você ia conversar com as mães, as avós também já tinham vivido tudo isso. Então, você vê que o trabalho de lidar com essa temática da sexualidade, ele é amplo. A gente precisa conversar sobre isso, precisa esclarecer, né? E lá na África mesmo foi muito interessante, porque nós estávamos com moças muito jovens como você, mas também estávamos com senhorinhas bem idosas. E para elas, como foi gostoso a gente ver aquelas senhoras bem idosas aprendendo sobre o próprio corpo, aprendendo a falar coisas boas sobre si, aprendendo a cuidar do próprio corpo. Foi muito gostoso. Então, se torna como é que se for, um enamorar de si mesmo, sabe? Não para ter uma atitude egoísta, narcisista, como eu falei, mas uma atitude que transforma você e te coloca para a vida de um jeito mais gostoso, mais bonito, mais edificante mesmo. Eu amo, Ieda, quando o apóstolo Paulo diz, não pense de si nada além do que convém, né? Nem mais e nem menos. Acho que é isso que você está trazendo para a gente, né? Não é me tornar uma pessoa narcisista, egoísta, né? Centrada, mas também não é pensar quem, né? É valorizar o que Deus me deu, a singularidade, a beleza, aquilo que só eu tenho, né? Porque o Senhor nos faz únicos, né? E a gente às vezes confunde isso com humildade, né? Então eu vou me colocar para baixo porque eu quero ser uma pessoa humilde, né? Eu quero agradar a Deus sendo uma pessoa humilde. E isso não é humildade, né? Isso é uma autoestima baixa, é você se rebaixar. Isso não é ser humilde. A gente é humilde quando a gente reconhece que tudo que nós somos, tudo que nós temos é graça de Deus, é manifestação da graça de Deus. Essa humildade me leva sempre a colocar Deus no lugar de Deus e a mim no meu lugar. Mas quando a gente aceita isso como humildade, mesmo dentro das nossas igrejas, a gente vê isso sendo muito confundido, né? A autoestima baixa com humildade. Isso não é humildade, né? Ieda, e como é que a gente pode trabalhar isso nos nossos filhos? Porque isso que você falou é muito legal, né? Quando eu olho para a minha história, eu percebo que muitas vezes, né? A minha mãe dizia assim, não elogie ela para ela não se achar demais, né? Então, como que a gente pode ensinar isso para as nossas crianças, né? Trazer para elas aí essa questão da autoestima, mas uma coisa equilibrada. Como é que a gente começa isso em casa?
É uma coisa boa, né? Que de fato hoje a gente às vezes vê muitos pais querendo compensar coisas, então aí coloca o filho, o pimpolho, como se fosse o rei da casa. Né? Isso não é bom para a criança também, né? Sim. Então não é esse elogio exagerado, colocar a criança numa posição divina ali dentro do lar. Mas é realmente você trabalhar essa autoestima da criança desde muito cedo, desde bebê. Um bebê que a mãe beija, que ele é amado, ele é acariciado, esse bebê vai criando fortalezas internas, ele vai sentindo esse amor, ele vai sentindo que ele é querido, ele vai sentindo que ele é aceito. Mesmo de bebê, mas depois você vê essa criança começa a andar, ela começa a ganhar o espaço, ganhar o terreno todo. É muito importante você trabalhar essa autoestima da criança. Mostrar o quanto ela é bonita, o quanto ela é valorosa, mesmo que ela seja uma criança que tenha alguma coisa que talvez não seja aquilo que você esperou que ela viesse, você queria que viesse assim, veio de outro jeito, não importa. É valorizar quem ela é mostrar para ela quem ela é. Então, e colocar parâmetros. Ela fez alguma coisa errada, ela não está deixando de ser para você aquilo que você esperava. É mostrar que uma coisa que está errada vai ser consertada, mas você a ama independente daquilo que aconteceu. Ela quebrou um vaso, então eu não amo mais você, não, eu continuo te amando. Você quebrou o vaso, não podia ter quebrado porque eu falei, não mexe no vaso, né? Que seja a ideia aí. Mas é você mostrar que independente do que ela faça, ela é aceita, ela é amada. Porque é assim que nós somos para Deus. Nós não somos aceitos por Deus quando nós fazemos tudo certinho, porque a gente não faz tudo certinho. Mas nós somos amados independente daquilo que nós fazemos. Então, é muito importante trabalhar a autoestima da criança, fortalecer essa autoestima é muito importante. E uma criança que também aprende a identificar o que é bom nos outros, elogiar o que o outro faz, elogiar o irmãozinho, agradecer pelo que o outro fez para ela, vai criando dentro da família um ambiente de aceitação, de respeito, de aprovação, né? E de estímulo mesmo, né? De estimular essa criança a crescer, se tornar mais forte. Isso é bem importante. Nossa. Gente, que delícia de entrevista, né? Gente, eu já tô aqui, ó, com o meu café, porque eu tô rouquinha, tô um pouco alérgica. Então, pega o seu também. Venha tomar o seu cafezinho assistindo o nosso programa. Como eu sou bonita, do jeito que Deus me fez, como o Senhor me criou, como eu sou grata por aquilo que eu tenho, pelas qualidades. Manda esse programa. Você tá gostando do tema? Compartilha aqui, escreve aqui embaixo pra gente. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês toda semana e você pode continuar assistindo esse programa e muitos outros através da nossa plataforma da Telmídia, que é uma plataforma com filmes, séries, desenhos para crianças, que você vai aí se alimentar de conteúdos bíblicos edificantes para a sua vida. Então, tá aqui embaixo para você. Corre lá, assina um pacote aí para você e abençoe o nosso canal, o nosso programa, para que esse conteúdo continue chegando a muitas e muitas outras pessoas. Ieda, conta pra gente aí uma história de superação, de transformação. Nesse processo todo, você já atendeu tantas mulheres, conta uma bonita pra gente. Você lembra de alguma? Assim, né? A Tati já vai... eu amo histórias assim. Alguma que você pegou e talvez essa pessoa não tinha bem definido ali, não tinha valor e de repente começou a trabalhar, mudou alguma coisa na vida. Conta pra nós. Olha, são muitas histórias, né? E as histórias das pessoas têm um valor tão importante, assim, tão grande para mim. Eu estou tentando aqui lembrar uma, né? Bom. Lembrar de uma. Mas, olha, eu trabalhei com mulheres vivendo com HIV, como eu falei para você, muitas mulheres que já tinham ficado viúvas, algumas viúvas, outras não conviviam mais com o companheiro porque ele estava vivendo uma situação de encarceramento. E essas mulheres ficavam com os filhos, batalhadoras, né? Eu lembro de uma história que nós tínhamos. Uma dessas moças, ela tinha 3 filhos e era muito jovem ainda, batalhadora mesmo.
E eu lembro que ela parou de ir na organização. E o pessoal começou a falar, olha, fulana não está vindo mais, a gente vai tirar o nome dela da lista, ela não vai mais receber cesta básica e tal. E eu falei, não, vamos esperar um pouquinho, porque às vezes ela arrumou um emprego e não era uma época que todo mundo tinha celular, era difícil às vezes de fazer essa ligação, de trazer. E então passou um tempo e o pessoal meio, não, vamos tirar porque ela não está vindo, se não está vindo a gente põe outra pessoa para receber os atendimentos e os benefícios que a gente providenciava naquela época. E um outro dia, quando eu chego lá, ela chega, essa moça chega. Na verdade, ela já estava lá quando eu cheguei. E quando eu cheguei na sala e ela estava lá, eu encontrei essa moça e ela estava com um corte no rosto. Nossa. Um corte muito grande no rosto. Uhum. O companheiro dela estava tentando matá-la, né? Na verdade, ia tentar tirar a orelha dela e ela mexeu o rosto, então ele cortou o rosto dela. E era por isso que ela não estava indo, porque ela estava com aquele corte muito feio e já estava cicatrizando quando ela voltou lá. Aquilo me deixou muito mal, porque eu falei, gente, aquilo que a gente está fazendo aqui parece que não está fazendo efeito, né? O efeito que eu queria, né? Eu até brinquei com o pessoal, brinquei não, na hora eu falei com muita raiva, falei, a gente não vai mais ficar dando esses cursos que a gente dá aqui, eu vou ensinar essas mulheres a lutar, eu vou pôr um curso só de judô, de karatê, eu vou ensinar essas mulheres a bater, né? Eu estava muito irada na hora. Mas aquela moça era uma história tão bonita, porque a gente então acolheu aquela dor, acolhemos a dor dela e a nossa dor, né? Porque você viver uma situação de violência desse tamanho é uma situação muito... mexe com você também, mexe com a sua incapacidade, a sua falta de poder para mudar algumas situações. Sim. Mas quando a gente pensa assim, é por um momento, né? E aí a gente guarda a dor da gente para cuidar um pouco melhor da dor do outro. E aí nós acolhemos, choramos com ela, oramos com ela e providenciamos todo o que a gente podia providenciar no momento para ajudá-la naquele momento. E ajudamos aquela moça a encontrar um trabalho, né? Ela, na verdade, encontrou um trabalho. E ajudamos também com algumas coisas que ela pudesse se mudar para um lugar e cuidar dos filhos e se separar daquela pessoa, porque era uma pessoa extremamente violenta. Não é fácil para uma mulher sair de uma relação assim, principalmente quando tem filhos pequenos, mas ela conseguiu sair. E depois de uns anos ela voltou, ela nos ligou e disse, olha, eu passei num concurso público na cidade tal, e me mudei para lá, estou criando os meus filhos ali, minha mãe foi para morar comigo, a minha vida está outra, eu já estou trabalhando, estou juntando meu dinheirinho, enfim. Essa foi uma das histórias, né, que foi muito tocante para mim, porque na hora você ouve e você fala, nossa, o que eu vou fazer com um conteúdo tão difícil desse, né, tão negativo, mas sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer. Então, essa palavra que eu estou dando agora, talvez vai encontrar muitas mulheres que estão vivendo situações que elas podem pensar, mas eu não tenho como sair disso. Mas se você procurar ajuda, se você for atrás dessa ajuda, a partir daí você começa a fazer um novo caminho. A partir daí você começa a reescrever sua história. É possível reescrever a sua história. É possível você dar um novo rumo para aquilo que você considerava perdido. Né? E aí vai, são muitas histórias. Nossa, adorei ouvir essa. Ô Ieda, então sexualidade, nossa, mudou completamente o que eu imaginava. Então sexualidade é a maneira como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me relaciono, é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. É mais amplo do que aquilo que é só definido no meu corpo. É claro que isso também é importante, né? Os meus órgãos genitais, se eu sou homem, se eu sou mulher, isso é muito importante também. Mas a sexualidade é muito mais do que isso. Sim, né? É quase que o que eu entendi, se eu estiver errada, se me corrija, é uma expressão de quem eu sou. Exatamente, exatamente. Tá. E aí, por que isso é tão importante a gente falar nos nossos meios cristãos? Por que você acha que é importante a gente trabalhar isso no nosso meio, na nossa seara, né? Como cristãos.
Porque Deus nos ama, Ele ama quem nós somos. Ele não ama uma pessoa criada por nós. Ele não ama uma santidade que eu inventei. Ele ama quem eu sou, a sinceridade do meu coração. E, ao me amar, Deus considera quem eu sou. Eu sou essa pessoa, que é uma pessoa com sexualidade, que expressa sexualidade, na maneira como se veste, no vestido, na escolha da cor do batom, na maneira como põe o brinco, ou tira, ou usa ou não usa. Por que é importante a gente falar? Porque a gente tem uma ideia dentro das igrejas, e nós falamos, no mundo existe muito tabu sobre sexualidade. Mas existe isso dentro da igreja. A gente reproduz dentro da igreja aquilo que a gente vê lá fora. E aí esse tema é pouco falado, ele é pouco explorado, ele é pouco discutido, né? A gente discute muito pouco a respeito disso. E tudo que tem relação com a sexualidade, a gente meio que abafa. Sim. A gente nem fala muito nisso. Em alguns ambientes, por exemplo, antes de ir para essa visita, eu conversei com as mulheres que iam me receber, né, com algumas líderes, com uma líder especialmente, falando sobre isso. Falou, olha, eu vou precisar falar desses temas, como é que é isso? Eu vou poder falar sobre isso com liberdade? Ela falou, por favor, você vem para você falar sobre isso com liberdade. E o que acontece é que dentro da igreja, nem sempre a gente fala disso com liberdade. A gente tem medo de falar. Às vezes tem medo de falar sobre isso com crianças, com adolescentes, com jovens, e a gente tem aquela ideia de que se a gente falar sobre esse tema, todo mundo vai sair de lá fazendo tudo que quer e o que não quer, né? Na verdade, aquilo que a gente não entende, os assuntos que a gente não entende, é muito mais fácil você cometer erros porque você não sabia do que você cometer erros, tomar decisões quando você sabe a respeito de alguma coisa. Né? Hoje a gente ainda vê os jovens cometendo muitos erros, repetindo erros que foram cometidos no passado, porque eles ainda desconhecem esse assunto. O que eles sabem é o que eles viram na mídia, o que eles viram nas redes. E, ao passo que eles poderiam estar dentro da igreja ouvindo sobre isso, estudando sobre isso e aprendendo como Deus nos fez de uma maneira prazerosa e para o prazer. Né? Legal. Nossa, Ieda, que bate-papo gostoso, passou tão rápido. É muito bom aprender sobre isso. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para alguma mulher que está em casa nos assistindo, que de repente está aí olhando e falando, nossa, eu não me conheço, passei a vida toda me escondendo, achando que eu não poderia, talvez, me expressar para que não achassem que eu era metida ou que eu era muito vaidosa, e que agora, ouvindo você, ela fala, não, eu posso fazer isso de uma forma que não venha contra os valores e princípios cristãos, eu posso fazer isso sabendo que na verdade, Deus me dotou, né, dos meus traços, da minha personalidade, do meu jeito, da minha composição. O que você falaria para essa mulher? Bom, eu falaria, a primeira coisa é que eu fico feliz que você esteja ouvindo essa mensagem. Que você possa entender que isso veio porque realmente talvez seja um momento de você aprender que você tem um valor muito grande para Deus. A sua beleza, a sua maneira de ser, a sua expressão de sexualidade, tudo isso vem de Deus, é um presente de Deus. Isso enche o mundo de beleza, isso enche o mundo de graça. Se você tem uma experiência negativa em relação a si mesma, a como você vê seu corpo, a como você se entende como pessoa, esse é o momento de você buscar ajuda, esse é o momento de você romper com essa ideia e reescrever a sua história. Dar um novo significado para tudo isso. Talvez olhar para o passado signifique olhar para muitas dores, mas o nosso passado não nos define. Ele não nos define, é parte da nossa história, mas ele não define quem eu sou para a vida. Então, que você possa buscar isso, que você possa encontrar esse prazer, essa alegria de saber quem você é, de que existe muita coisa valorosa em você. E quando você está feliz consigo mesma, você consegue cuidar da felicidade dos outros.
Quando a gente não é feliz, quando a gente não é plena, é muito difícil a gente ser pleno com os outros também. Então, a mulher tem essa importância, né, de ser uma pessoa que influencia a vida de outras pessoas. Então, o convite é que você possa romper com isso. Primeiro passo é você olhar para o espelho, dar um belo bom dia para você, se apresentar para você mesma e decidir que você vai realmente decidir por uma vida de felicidade, de uma vida de aceitação e de agradecimento a Deus por aquilo que você é. Amém. Gente, que delícia, né? Um chá de ânimo para todas nós, para todos nós, para que nós possamos ser gratos ao Senhor por aquilo que nós somos, como somos, e buscar aí nele e através dos recursos que ele concede a nós, trabalhar, nos desenvolver e também entender a nossa história e, por que não, abandonar coisas que nos ferem, nos machucam, traumas, medos, experiências, tudo isso. Eu não posso mudar o seu passado, mas Deus pode curar o seu passado. Como a Ieda disse, o passado não é uma sentença na nossa vida. Você pode hoje escrever uma nova história através da ajuda do Espírito Santo e do Senhor Jesus na sua vida. Deus abençoe e até a próxima semana. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com